Canal Sabedoria Cai Nós, doses de sabedoria bíblica todos os dias. Segundo o livro da Bíblia Sagrada, o filho do grande rei Davi, Salomão, que também foi rei em Israel por 40 anos, foi quem construiu um templo que foi o primeiro construído pelos israelitas para honrar a Deus. É também onde se diz que o povo judeu manteve a mítica Arca da Aliança, onde guardavam os 10 mandamentos. Mas antes de se aprofundarmos nessa história, já se inscreve aqui no canal Sabedoria Cai Nós para sempre ficar por dentro da sabedoria bíblica, lembrando que esse vídeo contém imagens meramente ilustrativas para auxiliar na narrativa da história. E para começar, vamos ler a palavra em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 6. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. Salomão, também conhecido como o homem mais rico e sábio de todos os tempos, segundo a Bíblia. Inclusive, nós temos um vídeo comentando a história do rei Salomão que deixamos aqui depois na descrição. A tradição diz que quando Davi morreu, Salomão herdou o reino e a extraordinária riqueza de seu pai. Em apenas 4 anos, Salomão reuniu esses recursos e construiu o primeiro templo. Tudo que os historiadores sabem sobre o chamado primeiro templo vem da Bíblia. Felizmente, ele oferece uma descrição surpreendentemente detalhada de como era o templo do rei Salomão, incluindo suas supostas dimensões. De acordo com a Bíblia, o templo foi construído com blocos de pedra extraídos magistralmente, com um telhado e interior revestido com pranchas de madeira luxuosas. Salomão usou ouro puro para cobrir o santuário interno do templo, onde também colocou um par de querubins de ouro de 4,5 metros de altura para guardar a Arca da Aliança. Podemos ver esse relato na palavra em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 7. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo e esculpiu querubins nas paredes. Infelizmente, até hoje, nenhuma única pedra dessa estrutura foi encontrada, apesar de mais de um século de buscas por conexões entre o texto bíblico e as evidências do local de escavação. Para nossa tristeza, os arqueólogos simplesmente continuam sem uma explicação. A falta de provas é surpreendente, considerando a escala do suposto império de Salomão. Estudiosos dizem que o primeiro templo foi concluído no ano 1015 a.C., levando a Bíblia ao pé da letra. Na cronologia da antiga história, isso ocorreu vários séculos após a lendária guerra de Troia e 2 séculos antes da mítica fundação de Roma. E de acordo com a Bíblia, o primeiro templo durou cerca de 400 anos antes que o rei babilônico Nabucodonosor o destruísse e mandasse os judeus para o exílio. O segundo templo não seria concluído até o século 6, quando os judeus puderam retornar. Mas essa história, que também é muito interessante, fica para um outro vídeo. Apesar da destruição, é fácil entender por que os arqueólogos podem esperar encontrar vestígios de uma estrutura tão grande e antiga. E agora vamos entender melhor quem foi Salomão, pessoa responsável por mandar criarem o primeiro templo. Filho do rei Davi, com Batseba, também era conhecido por Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Foi conhecido por sua grandíssima sabedoria, riqueza, fama, mas também pela sua insensatez e más decisões ao final da sua vida. Salomão foi o terceiro na linhagem dos reis de Israel e governou todo o país durante 40 anos no período subsequente ao reinado de Davi. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 e 30, diz: Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. A Bíblia descreve Salomão como um governante sábio e de grande construtor que viveu no auge do reino de Israel. Também diz que ele tinha um palácio luxuoso, um grande exército e um império que incluía toda a Israel. Ao longo de sua vida, a Bíblia diz que Salomão se casou com cerca de 700 esposas e 300 concubinas. Certamente nos dias de hoje ele seria cancelado, não é mesmo? Um número que amplia a nossa imaginação. Uma dessas esposas também era conhecida como a filha do faraó. No entanto, os registros egípcios não preservam tal matrimônio.
E alguns estudiosos inclusive dizem que os faraós eram notoriamente indispostos em casar suas filhas por medo de perder o poder. Mas talvez a afirmação que mais duvide é que Salomão tinha impressionantes 1.400 bigas, que seria uma espécie de carroça com duas rodas naquela época, que as pessoas utilizavam em seus exércitos e que era grande o suficiente para rivalizar com todas as grandes civilizações daquela época. Então realmente Salomão tinha um grande poder sobre todos os reinos. E agora vamos entender melhor qual era a função deste famoso primeiro templo. O sonho de Davi foi realizado no 10º século a.C., quando Salomão construiu o primeiro templo no Monte Moriá, no mesmo local do altar de Abraão, conforme diz a palavra em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. E também nós vemos a palavra confirmar isso em Gênesis, capítulo 22, versículos de 2 a 9. O monte era pertencentemente a Araúna, o Jebuseu, e o rei Davi o comprou para a futura construção do templo, conforme diz a palavra em 1 Crônicas 21, capítulos de 18 a 22. Para saber mais sobre o templo, precisamos entender que o sumo sacerdote era a única pessoa que tinha permissão para entrar no lugar considerado santo dos santos, e isso só acontecia uma única vez por ano, na ocasião do dia da expiação, quando ele entrava para aspergir a Arca da Aliança. Os demais sacerdotes ministravam no Reichal, que era um outro santuário, onde se encontravam os 10 candelabros, o altar de incenso e a mesa dos pães da apresentação. No final das contas, o maior obstáculo para encontrar o templo do rei Salomão também vai direto ao ponto do porquê ele é tão interessante para nós. Em primeiro lugar, na época, o reino de Israel acabaria por remodelar a cultura e as religiões do mundo, e o monte do templo na Velha Jerusalém, lar tanto do primeiro templo quanto do segundo templo, é talvez o local mais sagrado da chamada Terra Santa. Por milhares de anos, líderes religiosos, judeus, muçulmanos e cristãos construíram novas estruturas na área, enterrando os antigos locais sagrados com novos, deixando de lado a falta de evidências físicas dos estábulos de Salomão. Uma inscrição de vitória na guerra e a própria Bíblia afirmam que o faraó egípcio Shishak conseguiu conquistar Israel, saquear Jerusalém e roubar todos os tesouros do primeiro templo em apenas 5 anos após a morte de Salomão. Os cristãos acreditam que Jesus visitou o monte do templo, que na época abrigava o segundo templo, e criticou as figuras religiosas do dia anterior, supostamente predizendo que o local seria destruído. E uma curiosidade é que na fé islâmica, o monte do templo é onde o profeta Muhammad ascendeu ao céu, e é também o local da Cúpula da Rocha, um dos edifícios islâmicos mais antigos do mundo, construído ao longo do segundo templo, séculos depois de ter sido destruído pelos romanos em cerca de 70 anos depois de Cristo. Se quaisquer vestígios do templo do rei Salomão ainda existem, eles estão enterrados sobre muita camada de história. E para nos encaminharmos para a conclusão, considerando que o Palácio Real de Deus, o templo do rei Salomão, é um dos símbolos mais importantes da cultura hebraica, tendo sido construído durante o reinado do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança, ou seja, o receptáculo da Tábua dos 10 Mandamentos. As escrituras indicam que para construí-lo foi necessário utilizar cerca de 8.000 pedreiros e 70.000 transportadores, e provavelmente deve ter demorado mais de 10 anos para ser concluído. Segundo a Bíblia, o rei Salomão trouxe a Arca da Aliança para o prédio assim que sua primeira construção havia sido concluída. O objeto que guardava as tábuas dos 10 mandamentos e outros artefatos passou décadas atraindo fiéis para adorações e sacrifícios, mas foi levado para o Monte Nebo por Jeremias após a conquista de Nabucodonosor II, conforme relatos do livro dos Macabeus. E esse, meus amigos, foi o resumo da história do Templo de Salomão. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal Sabedoria Cai Nós para ficar por dentro da sabedoria bíblica. Canal Sabedoria Cai Nós. Doses de sabedoria bíblica todos os dias.